Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa, aqui na Rádio Na Voz Delas, um programa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, eu sou Fabiana Sampaio, sou mentora de mulheres empreendedoras, empreendedora na área da educação, que amam salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Por que um vinho Pinot Noir? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Espero que você, meu ouvinte, esteja muito bem hoje, segunda-feira, início de semana. E aqui, exatamente, é 12:04, horário de São Paulo. Espero que você que esteja nos ouvindo aí, esteja animada com esse bate-papo hoje com a nossa convidada. A nossa convidada, que hoje é a Fernanda Pedrosa. Fernanda Pedrosa é fonoaudióloga, consultora, treinadora, assessora em comunicação, expressividade e oratória. Formada pela USP em Fonoaudiologia, pós-graduação pela Unifesp, mestrando em comunicação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Viajante, espontânea e certa de que os bons diálogos geram excelentes resultados. Como que você está, Fernanda? Oi, Fabi, para mim é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Você me pergunta como eu estou feliz e emocionada. Achei lindo você contar rapidamente a minha história, já fiquei muito feliz. Sou uma pessoa emotiva, então juntou a felicidade com a emoção. Prazer estar aqui com vocês. Ai, fico muito feliz, Fernanda, de você estar aqui com a gente Prazer. hoje. E olha, nós estamos sendo ouvidas por vários lugares do Brasil e do mundo. Olha Eu só, vi, você Fabi. viu? Vou mandar Vi, um já beijo e fiquei um abraço. felizona. Mandar um beijo e um abraço para as mulheres que estão nos ouvindo, Salvador, Bahia, Barueri de São Paulo, em Sorocaba, pessoal de São Paulo capital, Mauá, Estados Unidos, ó, temos o pessoal international, como eu disse aqui, de Chicago, pessoal da Carolina do Sul, dos Estados Unidos, Rio de Janeiro, Santa Luzia, Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Vespasiano, Nova Lima, Contagem, Minas Gerais também, São Caetano aqui de São Paulo, Santa Luzia. Então, mulheres, um abraço, um beijo para vocês e muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Então, vamos lá. O Prazer. nosso tema hoje é Fabi, teve gente expressividade. também do Canadá que eu vi. Teve gente do Canadá. Canadá, Vi verdade, Toronto verdade. também, fiquei feliz. Verdade. Que bom. Ainda bem que você lembrou, ainda bem que você está vendo aqui, você Tá, já me tô alerta. olhando. Maranhão também, só não apareceu a Ai, cidade, que mas o legal. Maranhão. Bom, o nosso tema hoje é expressividade oratória. E a Fernanda é especialista no assunto. Então, se você tiver dúvidas, se você tiver uma sugestão, se você quiser pelo menos conversar um pouco com a gente, mandando sua opinião sobre o assunto, nós temos o número para você entrar em contato. É o DDD 31 98 308 5976, DDD 31 9 8308 5976. E você, mulher, que for a primeira, assim como na semana passada, inclusive o livro está chegando na casa de você, viu, ouvinte, na semana passada? Acho que foi a Fátima, se eu não me engano. Nós vamos ter para a primeira mulher que conversar com a gente aqui pelo WhatsApp, é só mandar mensagem, vai ganhar um livro, Mulheres Extraordinárias, na qual eu faço parte como coautora com mais outras mulheres. Você vai receber esse livro e mais, além do livro, você vai receber também um vinho. Adivinha? Vinho Pinot Noir. Por quê? Porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Ah, sua mulher não. Homens também que tiveram ouvindo a gente, pode mandar mensagem que também ganha, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar nosso bate-papo, que eu já estou ansiosa para ouvir a Fernanda aqui. Fer, posso Oi, chamar de Fer, né? Posso com chamar de Fer. certeza, fica à vontade. Então vamos lá. Fer, gostaria que você falasse, primeiramente, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, o que é para você empreender? Eu já começo com essa pergunta, porque a maioria das mulheres que eu trago aqui são empreendedoras, né? Independente se ela tem negócio ou não, empreender é estilo de vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Ah, prazer, então, novamente. Fabi, para mim, empreender tem sido um sonho, um desafio, um misto de ousadia com coragem.
Tem sido muito gratificante, inclusive. Eu não cresci num ambiente em que falar sobre empreender, sobre construir algo seu, que fosse entregue para outras pessoas. Eu não cresci num ambiente em que isso era valorizado ou falado, mas eu sempre tive um desejo, alguma coisa de fazer algo, de construir, de planejar e executar alguma coisa. Então, o empreender veio com o tempo que eu fui identificando o que significava de fato aquela palavra, aquele conceito, essa expressão e essa ação que é desenvolver alguma coisa. Para mim, hoje tem sido um grande desafio, não tem sido simples, mas tem sido muito gostoso, muito prazeroso, principalmente pelas pessoas que a gente encontra no caminho, pelo que a gente vai desenvolvendo e aprendendo. Então, eu percebo que eu quero entregar algo para as pessoas, mas eu tenho aprendido muito sobre diversas áreas, aspectos da vida, tanto social, profissional, pessoal. Então, para mim, tem sido um prazer. Claro, é um prazer bem desafiador, mas eu estou amando. Ai, que bom. Você já foi logo para a minha próxima pergunta, mas eu vou perguntar para você os desafios hoje de empreender, mas quando foi efetivamente que você falou, olha, eu quero empreender em algo específico? Então, na infância, assim, adolescência, juventude, eu percebia, de fato, que eu queria fazer alguma coisa. Então, eu fui fazendo algumas coisas ao longo do caminho, mas eu parava. Hoje eu entendo que eu desistia, tinha certos medos e tudo mais. Quando eu entrei na universidade, na fonoaudiologia, eu já tive o desejo ali de desenvolver, de ter a minha própria clínica. Então, naquela época, eu pensava, eu quero me formar, quero trabalhar com algumas coisas, eu sempre quis trabalhar e logo para a prática, mas eu sabia também que eu queria ter uma clínica, um espaço meu, para eu poder criar, para eu poder desenvolver, para eu identificar o que daria certo, considerando a minha personalidade e o meu estilo. Mas também eu fui identificando que ter uma clínica não era algo simples, não era algo barato, era algo que demandava muita técnica e também muito recurso financeiro. Então, logo que eu saí da universidade, aquilo não foi uma realidade para mim. Então, eu fui construindo outros caminhos, cheguei ao funcionalismo público, então eu fui funcionária pública, e no funcionalismo público, atuando com algo que eu amo também, da fonoaudiologia, que é a parte da reabilitação, eu fui identificando que ali não era meu espaço, que eu tentava construir coisas e não era possível. Algumas eram, mas não no todo. E aí eu fui identificando que ali não era para mim. E aí, nesse processo, eu falei, não, eu tinha um sonho, um desejo, que era ter alguma coisa minha. Como será que eu posso fazer isso? Aí a questão das finanças seguia por ali, naquela tensão. Então, você não tem o dinheiro necessário para construir. Talvez porque a gente cria, eu pelo menos percebi que eu criava dentro de mim, que a gente já tinha que começar grande, que a gente já tinha que começar pleno, perfeito. E aí eu sempre já esperava ter a clínica linda, com todos os brinquedos e projetos do mundo. E não é assim, a gente começa menor. Mas mesmo assim eu não criei a clínica. O que eu identifiquei, eu retomei os meus sonhos da comunicação, da expressividade, da oratória, e uni ao digital, que hoje tem sido uma forma muito deliciosa de empreender, né? Eu acredito que facilitou, deu novas oportunidades. Então há pelo menos 3 anos, eu identifiquei que eu não queria mais estar no funcionalismo público. Foi quando eu, há 1 ano e meio, pedi a minha exoneração, então hoje eu sou exonerada, e comecei a empreender a partir do meio digital. Então, de fato, esse desejo, esse sonho se tornou concreto há 1 ano e meio. Certo, olha que interessante isso. Muitas pessoas estão pedindo exoneração de órgãos públicos para poder empreender. E principalmente empreender no digital. O que é interessante, né? Eu acredito que tenha aberto portas para as pessoas, tem sido algo estimulante, de fato, é desafiador, não é simples, e assim como uma clínica, eu percebo, né, eu consigo fazer essa analogia para mim, assim como uma clínica, você não começa com a clínica linda, maravilhosa, com todo o funcionamento, não, você precisa compreender o básico da administração, das finanças, da organização, e você vai começar menor, e aí você vai crescendo. Então, de certa forma, o digital hoje é, entre aspas, essa clínica para mim. Estou bem feliz.
Legal, muito legal mesmo você fazer seu depoimento e falar exatamente como você começou, até porque, como a gente fala, as mulheres, né? As mulheres às vezes têm muita dificuldade em relação a isso e quer começar grande, como você disse. Tem que estar tudo perfeito, senão não começa. E isso é um grande erro, porque a gente tem que começar com o que a gente tem. Porque o desejo que a gente tem, né, no coração de fazer acontecer, as coisas vão vindo aos poucos, né? E as coisas vão acontecendo. Sim. Vamos fazer o seguinte: agora é 12:13, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. E aí, no próximo, a gente já vai entrar no tema sobre expressividade oratória. Certo? Então, não saia daí. Olá, voltamos com o próximo bloco aqui do programa Elite Rosa na Rádio Na Voz Delas. E com o tema hoje, expressividade oratória, para a nossa convidada Fernanda Pedrosa. Agora são exatamente 12:19, horário de São Paulo, e nós vamos entrar no tema agora, efetivamente, sobre expressividade oratória. Mas antes, se você tiver dúvidas, se você tiver alguma sugestão para fazer, mande aqui no DDD 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. Inclusive, já temos, hoje, inédito. Tivemos 2 ganhadores, porque mandaram mensagem ao mesmo tempo. Como isso acontece, mas vamos lá. Para Eliane de Santa Luzia, Minas Gerais, e o Emanuel de Aninindeusa, Pará. A Eliane pediu para mandar um beijo. Eliane, um beijo, um abraço para você. E o Emanuel fez uma pergunta que daqui a pouquinho a Fer vai responder para você. Mas vamos começar aqui. Fer, um estudo realizado na Universidade da Califórnia por Albert Minharbian mostrou que a compreensão de uma mensagem está relacionada a uma série de fatores. 7% deve ser as palavras escolhidas, 38% ao tom de voz, 55% à linguagem corporal. Ou seja, a comunicação ele vai também muito além de falar, né? Mas o que é falar com expressividade e como isso é importante para a nossa comunicação? Legal. Então, Fabi, legal que você trouxe esse estudo, ele é muito importante, ele de fato é um marco para toda a ciência da comunicação, porque quando a gente fala em comunicação, expressividade oratória, tudo no nosso corpo, e você também atua com essa parte, tudo comunica, certo? Então, tudo transmite uma mensagem. De fato, a gente tem uma preocupação maior com o que sai da nossa boca, mas toda a nossa expressão, dos nossos gestos, a nossa postura, os nossos movimentos. Então, a comunicação não verbal, ela influencia muito, ela impacta diretamente nos resultados e na impressão que a gente causa. Mas quando a gente olha, de fato, para a expressividade oratória, tem a ver com essa eloquência do nosso falar. É como a gente vai transmitir a mensagem, se essa mensagem vai chegar de forma clara para as pessoas que nos escutam. Então, por exemplo, a gente está aqui dialogando, conversando na rádio, como que essa mensagem vai chegar para os seus ouvintes? Isso faz parte da comunicação e da expressividade, a gente se preparar para transmitir uma comunicação com clareza. A expressividade, como você questionou, ela está completamente relacionada às ênfases, ao ritmo, à fluência da nossa fala. Então, como que eu vou cadenciar, estruturar e transmitir de uma forma bonita, pausada, dinâmica, para impactar e para ser clara ao nosso ouvinte. Entendi. E olha só que importante, hein? Então, na verdade, não é só falar, mas como você fala, como você entona a voz, né? Tem essas questões. E para quem quer ter uma boa oratória, qual seria o primeiro passo? Porque tem a questão da oratória, mas tem a questão da expressividade. Então, qual seria o primeiro passo? De repente, a pessoa ela quer trabalhar efetivamente com isso, dando palestras, né? Por exemplo, ou até mesmo nas suas redes sociais. Nas redes sociais, a gente tem que fazer muito isso, né? A gente está falando com a audiência. Então, qual seria o primeiro passo? Então, Fabi, legal também que você trouxe isso, porque de fato a gente precisa identificar qual espaço eu quero atuar, onde eu preciso falar em um ou só em vários, e tá tudo bem também. O primeiro aspecto é a gente se avaliar. Então, existe a avaliação de um profissional, existe a nossa autoavaliação. Como que a gente se enxerga? Como é a minha forma de se comunicar? Como eu me expresso? Como eu uso a minha voz?
como eu pontuo as palavras, qual é o ritmo, as pessoas costumam me compreender? Que tipo de feedback eu tenho recebido? Então, é importante a gente fazer essa autoavaliação, pautado no nosso autoconhecimento e naquilo que as pessoas trazem também da gente. E, claro, associado à pessoa que realmente quer transformar, associado a uma avaliação de um profissional. E aí a gente precisa se preparar. Qual é o veículo de comunicação que eu vou utilizar? Qual é o espaço? São reuniões de trabalho? É um meio digital? Eu vou aparecer? Eu não vou? E aí me preparar, de fato, para aquele veículo. Esse preparo, ele tem a ver com os nossos estudos, sempre, com a nossa leitura, com o nosso desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de vocabulário e com a prática, o treino. Então, a gente comentou lá atrás sobre a questão da perfeição. O objetivo não é a perfeição, é a excelência. E a excelência a gente conquista diariamente e sempre tem algo para se conquistar. Vem com prática, exercício e transformação diária. E aí, claro, considerando esses aspectos da comunicação, a nossa voz, o nosso ritmo, a nossa dicção, o nosso vocabulário, os gestos e as expressões. Então, é associado, com certeza, à prática e à repetição. Isso que você falou foi interessante. Não é a perfeição, mas a excelência. Sim. E essa excelência você só consegue fazendo todos os dias, praticando, né? Com certeza, com certeza. Porque quando você fala, se você pensar na perfeição, você não faz, porque para você, só se estiver tudo perfeito para as coisas começarem a acontecer. Achei perfeita essa sua comparação. Gostei bastante. E aí, eu queria saber o seguinte. Bom, você já deu as dicas, já falou, mas quais as ferramentas que são interessantes, assim, para quem quer desenvolver essa oratória? Que ferramentas eu poderia começar, de repente, a trabalhar, ou, de repente, procurar também um profissional da comunicação, ou fonoaudiólogo, porque tem a questão da dicção. Falo que, às vezes, é a entonação da voz, as palavras não saem certas, não saem da forma como deveria. Às vezes, você vai falar e você come palavra, entendeu? Essas questões que eu queria entender de você, quais seriam as melhores técnicas para desenvolver isso, essa oratória, comunicação, enfim. Tá. Então, tudo está junto e misturado, né? A comunicação, expressividade, oratória, que são ferramentas e nomenclaturas, mas tudo é como a gente transmite uma mensagem de maneira eficaz e eficiente, ou seja, para diminuir ruído e aproximar pessoas. Então, esse é o objetivo de uma comunicação que ela seja eficaz. As ferramentas, elas envolvem sempre o nosso autoconhecimento, com certeza, pautado nos nossos objetivos, nas nossas metas. E aí vem treinos muito específicos e individualizados. Existe algo que a gente pode fazer para um grande grupo, mas existe, com certeza, a excelência vem com mais qualidade quando a gente pensa em algo que é individualizado. Então, a comunicação, ela é pautada na nossa audição, na nossa fala, no uso da voz, e aí as ferramentas que são utilizadas vão considerar esses aspectos da nossa fala, da nossa escuta e da nossa comunicação e dos gestos. Então, com certeza entra leitura, fala, uso da voz, variação dinâmica da nossa voz. Então, existem instrumentos específicos para a gente identificar como é a voz a nível de qualidade, mas como que a gente tem utilizado, que tipo de dinâmica a gente tem dado para a nossa voz. Quando eu devo usar a voz mais grave, quando eu posso ir para uma voz mais aguda. Isso a gente tem ferramenta específica para trabalhar, para atuar. A dicção a gente trabalha com certeza com um treino de palavras, frases, comunicação cotidiana mesmo. Então, a gente vai identificar como está a musculatura. Essa musculatura está flácida, está fortalecida, onde que eu posiciono a minha língua. E aí eu vou fazer um planejamento muscular para que eu possa produzir o som. Porque a gente não para pensar, mas existem os formatos corretos que a gente deve fazer com o lábio, bochecha, língua, para produzir um som mínimo, que é o que a gente chama de fonema. Isso é a nossa dicção, a nossa articulação, é a gente saber posicionar cada músculo da nossa fala para produzir esse som. Então, envolve avaliação de estrutura e avaliação da funcionalidade de tudo que compete à comunicação. Então, leituras, práticas, exercícios específicos e individualizados, mas tudo sempre voltado para a pessoa e, claro, para o objetivo dela. É tudo sempre muito dinâmico e personalizado.
Sim. Então, primeiramente, é você entender para quem você quer comunicar, Com com quem certeza, você quer Fabi. falar, quem é a sua audiência, para aí você Exato, fazer as adaptações corretas, né? Eu exato. até falei com a Fer, falei, Fer, você vai ser a minha mentora no que vem de Ai, que comunicação, porque, legal. gente, a gente tem que sempre procurar desenvolver, Com né? Então, certeza. quando a gente identifica algumas questões, você fala, eu preciso de um profissional que Uhum, possa me ajudar nesse processo. Quando você uhum, lida com a comunicação, principalmente, então eu estou sempre falando na rádio, eu estou falando em palestras, eu estou participando de eventos, então eu preciso melhorar isso, buscar isso diariamente. É claro que falar todos os dias, isso ajuda muito, eu leio muito, só que existem questões que eu preciso da ajuda de um profissional. Que possa dizer, olha, de repente, é questões que nem você falou, da musculatura, tem outras questões que eu não consigo identificar, certo? uhum, E aí, uhum, você precisa da ajuda de um profissional. uhum. Inclusive, aqui, Fer, a pergunta do Emanuel, ele fez uma pergunta referente à timidez. Que acredito que você também tem aí clientes, mentorados, mentorandas aí, que tem esse problema. Então, qual foi a pergunta dele? Como controlar a timidez na hora de falar? Pois ele começa a gaguejar. Tá. Então, primeiro, obrigada pela pergunta, Emanuel. Que bom que você está aqui participando com a gente. Buscar desenvolver essa competência Uhum. sua é fundamental. Existem alguns panoramas aqui que a gente precisa identificar. Primeiro, a timidez, ela tem a ver com o seu jeito, com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, a pessoa que você é. Então, de novo, eu trago a importância do autoconhecimento e, claro, sempre associando a outras áreas da vida, né, como a psicologia, identificar esses espaços. Quando a gente fala sobre as nossas emoções e os sentimentos, o objetivo não é a gente controlar, tirar, diminuir, apagar, porque senão esse não é você. As pessoas tímidas também podem falar com bastante qualidade, eloquência, persuasão, convencimento e tudo mais. Mas a gente precisa fazer a gestão da nossa emoção. Essa gestão da nossa emoção, ela também é trabalhada e ela é associada à prática. O que acontece? Muitas vezes o nosso medo, o nosso nervosismo, a nossa tensão vem por falta de prática, ou seja, eu não estou acostumado com aquilo, e de preparo. Quando a gente se prepara, a gente consegue fortalecer a nossa segurança com relação ao conteúdo. E aí, a forma que a gente vai produzir a fala, que tem a ver com fluência, então, quando você fala de gagueira, provavelmente repetir sílaba, repetir palavras, ficar com vícios de falha, linguagem isso tem a ver com a nossa forma de comunicar. Isso vem do preparo, da nossa respiração, com certeza, um grande aliado é a gente saber reaprender a respirar, identificar onde a gente vai colocar pausa, associado a esse conteúdo muito estudado. Então, a própria Fabi falou, a gente lê, eu leio constantemente. Então, sobre o que você vai falar, em que espaço você tem gaguejado, qual é o conteúdo que você tem falado. Então, eu retomo esse conteúdo, eu leio com frequência, eu estudo com frequência, e é associado ao trabalho de ritmo de fala e gestão da emoção. Olha que importante, olha que interessante, Emanuel. Muito interessante mesmo, Fernanda, a sua informação, porque muitas vezes a gente quer resolver algumas situações, mas a gente precisa entender, né? E aí começa pelo autoconhecimento, como você mesmo falou, e outras áreas como a psicologia, terapia, enfim, para você chegar nesse ponto. Porque eu sei Sim. que às vezes não é assim, em falar em público, principalmente, eu vejo muitas pessoas falando, eu tenho medo de falar em público. Se eu não me engano, acho que tem até pesquisas que dizem que a pessoa tem mais medo de falar em público, é um dos medos, maiores É um dos medos, né? maiores medos da Os maiores sociedade. medos, justamente. Porque, Então, Fabi, licença, pode mas tem falar, a pode ver falar. com a nossa dificuldade também, com um desafio para a gente que é ser julgado. E aí eu faço até Justamente. referência à primeira pergunta que você fez do empreender. Uhum, A sim. gente não está acostumado, então a gente fica com medo de ser julgado, de como a gente vai ser visto, como que as pessoas vão. A gente precisa dessa validação do outro. Então, de fato, é um dos maiores medos da sociedade, é o medo do falar em público. Mas por que será? Será que é o medo da gente se Uhum, posicionar? Então, a prática, por exemplo, ela vem quando você dá um primeiro passo. A primeira fala pública
não vai ser a sua melhor fala, com certeza, mas a segunda já vai ser melhor que a primeira. Sim. E aí eu vou identificando onde foi que não deu certo. Você comentou da dicção. As pessoas não entenderam muito o que eu falei, gostaram da minha empolgação, eu dei ritmo, eu dei velocidade, eu alterei a minha voz, mas eles não entenderam muito o que eu falava, eu percebia que me perguntavam. Então, isso tem a ver com a qualidade da dicção? Vamos aperfeiçoar a dicção. Né? Mas, de fato, a gente não pode deixar de fazer. Sim, né? Sim, com certeza. É o treino, é fazer, tomar o primeiro passo. Isso. É assim que a gente consegue chegar à excelência, como bem a Fernanda disse, certo? Agora são exatamente 12h34. Nós vamos para o nosso próximo intervalo e já voltamos com o tema expressividade oratória. Então, não saia daí. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, e hoje com a nossa convidada Fernanda Pedrosa, e o tema é expressividade oratória. Agora são exatamente 12h41, quero mandar um abraço para os nossos ouvintes aí de Indaiatuba, São Paulo, Betim, Minas Gerais, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasília, Distrito Federal, Lauro de Freitas, Bahia, Valinhos de São Paulo, Teresina, Piauí, Porto Velho, Rondônia, Pará, Belém, do Arizona, nos Estados Unidos, Nova York, também nos Estados Unidos. Então, nós voltamos aqui com o nosso bate-papo com a Fernanda, e eu queria perguntar para você, Fernanda, porque você é fonoaudióloga, né? Como a fonoaudiologia atua no desenvolvimento da oratória? Interessante. Então, a fonoaudiologia ela é a ciência que estuda a comunicação humana. A gente tem vários comunicólogos, a gente tem várias áreas da sociedade que estudam a comunicação. A fonoaudiologia ela estuda a comunicação humana. Então, a gente estuda neurologia, musculatura, voz, fisiologia da voz, da fala, audição, tudo que a gente precisa para se comunicar. Então, todo o desenvolvimento neurobiológico e fisiológico. Só que a fonoaudiologia, por esses anos, ela foi conhecida, ela tem sido muito conhecida pela parte da reabilitação. Então, se a gente relembrar, existem, por exemplo, aquele vizinho, aquele tio, aquele familiar, amigo, que com 40, 50, 60 anos, por exemplo, sofreu um AVC, um traumatismo, alguma coisa, e de repente mudou o jeito de falar, por alguma razão ninguém entendia mais, ou a pessoa não entendia. Então, na recuperação, na tentativa de recuperação da comunicação, a reabilitação fonoaudiológica entra. Crianças que, de repente, não começaram, por alguma razão, falar, se comunicar, se expressar. Então, isso a gente chama de habilitação e reabilitação. Mas a fonoaudiologia, justamente por estudar a comunicação humana, tem todo o conhecimento da base da fala, da audição, da voz, das expressões, para atuar no aperfeiçoamento da comunicação, no aprimoramento dessa competência fundamental dos relacionamentos, que é saber falar com qualidade para garantir bons resultados. Então, a gente atua também nessa promoção, digamos assim, da comunicação. Entendi. Que aí é que nem você falou, né? Questão da musculatura, entender entonação e toda essa questão que, como eu disse, né? Exato. Lendo livros e tal, tem coisas que só um profissional para te ajudar. Exato. Essa parte você traz bastante a questão da voz. Então, a voz ela é uma parte da nossa comunicação que transmite emoção, que transmite uma mensagem, e a gente tem como fazer bom uso da voz, seja do cuidado mesmo, da qualidade. Então, você comentou, eu sou radialista, estou aqui comentando, conversando com vocês constantemente, eu preciso cuidar da qualidade da voz. Mas, para além, como que eu posso fazer o uso da entonação, da dinâmica? Então, a gente consegue identificar, porque tudo isso é ajuste de musculatura e de discriminação auditiva. Então, assim, é maravilhoso poder ser fonoaudióloga e atuar nessa área. Certo. O que eu ia te perguntar, Fer? Porque, assim, por muito tempo eu lecionei em faculdade, só que era assim, eu lecionava de segunda até domingo. Por quê? O que acontecia? Eu dava aula na graduação, então, à noite. Quando chegava final de semana, às vezes eu tinha pós-graduação. Só que, assim, quando chegava na sexta, basicamente, eu estava de um jeito que minha voz, que eu não conseguia nem falar, eu saía rouca, né? E eu não tinha essa visão de que eu tinha que ver o que eu poderia trabalhar para melhorar isso. Porque eu vejo muitos palestrantes, principalmente, cuidando da voz, né? Eles usam até aquele, é como se eu vi você esses dias, você estava com
É tipo um Um respiradorzinho, eu não sei tubo? como fala. Tem Isso, o isso, inalador ou inalador. um tubo de ressonância. Isso, justamente para cuidar da voz. Eu vejo Meu muitos tubo tá aqui. palestrantes, pois é, para fazer isso. E como que funciona? Como que é isso? Porque, por exemplo, pensando nessa questão de falar todos os dias, porque a voz é uma das maiores formas de trabalho que eu tenho, por exemplo. Sim, Eu é uma preciso da minha voz, uma ferramenta. ferramenta. Então, Exato. imagina que, principalmente sendo professora, você tem que Uhum, falar, né, todos os uhum, dias. Aí uhum. você está em live, você está aqui na rádio, você tem que conversar com o cliente, você tem. E a voz? E aí, como é que fica? Como que você falaria sobre isso? O que você diria para a gente? Exato, Fabi. Então, a gente estuda a fisiologia da voz, como a voz é Uhum, produzida e como a gente precisa cuidar dela ou certo. reabilitar. Uhum, Então, a voz, por si só, ela transmite emoções e ela transmite, ela impacta. A gente chama isso de psicodinâmica vocal. Sabe quando a gente ouve uma voz e acha, já constrói uma percepção sobre certo. alguém? Porque a Uhum, voz, ela tem esse poder. E a voz, ela também pode, e aí a gente dá dinâmica para sim. ela. Então, às vezes eu uso ela de forma grave, às vezes eu vou para o agudo, depende do meu público e da minha intenção. Mas, Entendi. para além disso, a voz ela pode se machucar. Então, vamos retomar aqui. A voz ela é produzida na região laríngea, aqui no nosso Uhum, pescoço, e ali a gente uhum, tem vários músculos. E um deles, alguns deles, produzem depois o que a gente vai chamar de voz. Para a gente produzir voz, existe movimento de músculo. Então, uhum, quando a gente caminha, quando a gente vai fazer academia, quando a gente corre, a gente não prepara, sim. teoricamente, a gente não deveria Uhum, preparar esse músculo, mas também tem a galera que joga de final de semana, ou a galera que faz caminhada todos os dias, mas não prepara aquele músculo, uhum, não faz um alongamento, não fortalece, a gente não fortalece musculatura. A voz, ela também é produzida por músculos que precisam ser preparados, porque senão ela vai uhum, cansar, vai fadigar. Quantas vezes a gente não tem uma dor na perna, uma dor na canela, o bumbum que de repente fica ali doendo? Por quê? Porque a gente não preparou. Acontece isso com a nossa voz também. Então a gente precisa preparar, fazer um preparo, um entendi. condicionamento vocal para Uhum, evitar que essa fadiga, que esse cansaço venha. E se ele acontecer, a gente consegue reabilitar também. Você viu que eu estava com certo. o inalador porque Uhum, eu fiz um uso excessivo da minha voz. certo. Mesmo cuidando dela, eu usei excessivamente. E eu sabia que eu precisava recuperar ela rapidamente para poder estar aqui com você. Então, Uhum. esse é um programa. Existem programas, existem exercícios específicos individualizados para cada pessoa, para a gente poder cuidar dessa voz e preparar dessa que também é uma das ferramentas de oratória, expressividade, comunicação eficaz. Certo, certo. Super importante. Imagine você que é Muito. professora, está todo dia em Uhum, sala de aula, principalmente que a gente fala com uhum. muita gente, né? Você, os alunos principalmente, né? Todo Eu não, mundo sim, precisa. todo mundo precisa. Eu não vi aqui ninguém que não precisa disso. Todo mundo que Todo, usa a todo mundo voz que usa voz, e todos exatamente. nós, né, Todos usamos. nós, Então, todos justamente. temos a voz como uma ferramenta de trabalho, de alguma forma. Certo. É que uns Ó, usam mais, né? sim, que é com mais frequência, né? Mais, É, ó, a Eliane de Santa Luzia, ela disse que ela tem dificuldade de controlar a rapidez na fala. tá. Bom, para isso a gente precisa relembrar que a velocidade na nossa fala tem a ver com ritmo, com fluência e que está totalmente associado com respiração e dicção. Uhum, Então, a nossa comunicação ela também é um comportamento, ela também é aprendida. A gente aprende a falar lá na primeira infância quem foram os nossos modelos. Geralmente a gente se parece com esses modelos uhum, principais de uhum, cuidadores e com o tempo a gente vai reproduzindo aquilo. O que eu tenho reproduzido? É com qualidade ou não? Então, quando a gente olha para a velocidade de fala, primeiro a gente precisa identificar se é uma velocidade de fala que já foi para algo mais patológico, ou seja, que precisa de reabilitação mesmo, o que aconteceu para estar assim falando tão rápido, ou se é algo que a gente pode aprimorar sem necessariamente fazer uma reabilitação. Então, para isso, uhum. primeiro a gente precisa olhar para a velocidade, para a respiração, qual é a dinâmica da minha respiração, e com certeza está associado à nossa personalidade, aquilo que a gente falou do Emanuel lá atrás, e a qualidade da dicção. Quando a gente tem uma dicção, uma produção de articulação muito diminuída, então a minha boca fica mais próxima, um lábio muito próximo um do outro, a gente costuma falar mais rápido, porque a gente não Uhum. abre, não amplifica, não amplia. Entendi. E aí eu falo muito rápido e ninguém entende.
Então, é um trabalho associado de respiração. Então, eu puxo o ar e eu vou ter uma quantidade específica de palavras para falar naquele minuto. Aliás, a velocidade adequada de fala para que as pessoas entendam é de aproximadamente 170 palavras por minuto. Então, se a gente fala mais do que isso e a gente faz a gente contabiliza, provavelmente as pessoas vão ter mais dificuldade, porque a gente está falando muito rápido. Então, é associar respiração e dicção. Olha que importante, olha que interessante isso. Eu falo porque em alguns momentos eu sou muito rápida para ler. Então, e aí a questão de vai lendo rápido e as palavras. E isso pode ser um problema, né? A gente repete esse padrão, a gente reproduz. Sim. Então, qual que é o processo de aprendizado? Que a comunicação ela é aprendida. A gente observa, a gente produz e a gente repete. Aí aprende. Então, quanto mais eu repito, aquilo se torna um aprendizado. A pergunta é, o que a gente tem repetido? Como tem sido isso? Então, é retomar, trazer, e aí fazer um treino de retomar essa velocidade, trazer para o equilíbrio. Muito importante isso, viu? Já vi uns insights aqui já. Obrigada, Eliane, pela pergunta, muito boa. E agora, é 12h51, nós vamos para o próximo intervalo e nós já voltamos, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso último bloco aqui do programa Elite Rosa, na Rádio Na Voz Delas, e hoje com o tema Expressividade Oratória, é a nossa convidada, Fernanda Pedrosa. Agora são exatamente 12h59, já quase 1h da tarde. Quero mandar um abraço para o pessoal que estava nos ouvindo aqui, Barreiras, Bahia, Manaus, Amazonas, Goiânia, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Garibaldi, Rio Grande do Sul, Marabá, no Pará, e Cuiabá, Mato Grosso, claro, minha terrinha natal. Que bom que vocês passaram por aqui. Fer, queria que você falasse um pouco do seu trabalho, deixasse seus contatos aí para o pessoal buscar você nas redes sociais, para poder contactar você, para poder contratar os seus serviços, ouvir você falar, gente, eu acho muito legal. Eu acho que é um quadro, né, que você lê os livros lá, que estava vendo, muito interessante, várias dicas de livros maravilhosas, então, passa seus contatos para o pessoal. Que gostoso saber que você acompanha, fico feliz, Fabi, é um prazer, viu? Então, para vocês começarem a me acompanhar, quem sabe poderem aprender mais sobre a comunicação, a expressividade, onde que a gente usa tudo isso na prática, você pode me encontrar em 2 redes sociais hoje, tanto o LinkedIn quanto o Instagram. No Instagram, você vai colocar lá, @FefaPedrosa, com 3 As no final. Então, @FefaPedrosa, 3 As no final. Acredito que já vai ser, pelo menos, a primeira ali. E no LinkedIn, você pode me encontrar como Fernanda Machado Pedrosa. No Instagram, tem ali um link que você entra e você consegue identificar onde está o WhatsApp, consegue dialogar comigo. Então, hoje eu atuo em treinamentos individualizados, treinamentos em grupo, palestras, treinamentos empresariais também, e estou na jornada dos desenvolvimentos dos infoprodutos, como eu disse para a Fabi, tem ali um disponível e com certeza para 2023 novos cursos virão também. E é um prazer, muito obrigada pela oportunidade, Fabi, de trazer os contatos. Eu que agradeço, Fer. E olha, como eu costumo dizer, né? Como networking é poderoso, né, Fer? Sim. Nos eventos, nos congressos, que a gente conecta com pessoas, a gente chega perto dessas pessoas, a gente troca experiências, e isso foi muito bom, e foi isso que aconteceu com a Fer. Sim, né, Fer? Foi. Muito bom. Um prazer, muito foi bom mesmo. Eu que agradeço de coração por você ter aceito participar aqui da rádio, do programa. Fico muito feliz, porque é um tema super relevante. Para mim é super relevante também, até porque comunicar todos os dias, né, exige você trabalhar essa comunicação, e não só a parte de, eu vou ler, vou isso e aquilo, eu preciso trabalhar a parte que eu não tenho conhecimento, e eu preciso de um profissional, como eu bem já disse para você. Né? Muito obrigada mesmo, foi muito esclarecedor. Quero agradecer também aos ouvintes que participaram, Emanuel e a Eliane Cristina, tá? Muito obrigada pela pergunta, muito obrigada pela participação de vocês, a todos e todas que passaram por aqui, que estiveram ouvindo a gente, né? São aqui do Brasil, mas também fora do Brasil. E eu queria que você deixasse uma última mensagem, Fê, para os nossos ouvintes. Uma mensagem? Me pega claro, empreendedora, comunicadora, fonoaudióloga, tem que deixar uma mensagem.
Tá, então a mensagem, eu identifico que todos nós temos algo a comunicar. Eu acredito muito no poder da comunicação, do diálogo e da qualidade dessa comunicação, para que a nossa voz, ou seja, as nossas ideias, elas sejam ouvidas. Então, o meu desejo é que você não se cale, que você fale, mas que você fale com bastante qualidade, para você chegar para mais pessoas, mais longe, com bastante excelência. Obrigada. Isso, lindo, lindo, lindo. Muito obrigada, Fê, de coração. Prazer, Muito obrigada, também. Pessoal. E assim, eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade, homens também que estão aparecendo por aqui. Que legal, fico muito feliz. E não esquecem de me seguir também no Instagram, @Fabisama, @Fabisama com S, e no LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. Inclusive, somos o quê? Parentes, será? Olha que legal, amei. Temos... Depois eu vou ver na árvore genealógica. Vamos dialogar e trocar essas figurinhas aí. Verdade. Legal, prazer. E lembre-se, mulheres, quanto mais mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e até mais, gente. Um beijo.